Eu já começo, assim, assustada com a opinião, né? Um país que se diz cristão. E aí? Eu sou a favor da pena. Bandido bom é bandido morto? Como é que a gente começa... eu acredito que você pregar uma coisa e viver outra quando você tem esse tipo de consciência sendo cristão. Eu, particularmente, não concordo muito com essa afirmação, embora, como teólogo, eu reconheça que a história da igreja, a teologia, ela admite a pena de morte. Até mesmo a Bíblia, nós vemos lá que um filho desobediente ele deveria ser apedrejado, um adúltero deveria ser apedrejado. Pena de morte é algo que está ali no Antigo Testamento. Sim. E ao longo da história da igreja isso foi sendo admitido. A pena de morte ela foi admitida. Calvino tratou sobre isso, Agostinho, antes dele, tratou sobre isso, Tomás de Aquino tratou sobre isso. Só que o contexto ele precisa ser avaliado, né? Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, ali estava um povo nômade. E um povo nômade, ele não pode ter prisão, né? Ele não pode ter encarceramento, porque exatamente por causa da transição dele ao longo do caminho ali no deserto. Então, naturalmente, se impunha a pena de morte por causa daquele contexto. No contexto dos teólogos, conforme eu citei, Agostinho, Calvino e Tomás de Aquino, o contexto ali já era um pouco diferente. Eles admitiam a pena de morte, mas dentro de um contexto de legítima defesa, que também é algo que a gente pode notar na Bíblia, né? Quando um ladrão, conforme Deuteronômio 22:2, quando o ladrão ele é pego roubando, se alguém o matar, é isento do sangue. Legítima defesa, né? Então é algo que ao longo da história da igreja é admissível. Só que no atual contexto brasileiro, agora falando já como advogado, a pena de morte ela é juridicamente impossível. Primeiro porque a Constituição ela veda a imposição de pena de morte. Segundo que esse tipo de dispositivo legal na Constituição, ele é cláusula pétrea, né? Trata de direito individual, garantia individual, não pode ser mudado via proposta de emenda constitucional. E ainda que houvesse no Brasil uma nova constituinte, uma nova Constituição, isso seria impossível de ser implantado no Brasil, porque o Brasil ele é signatário de tratados internacionais que vedam a pena de morte. A própria população, cansada de tanta violência, já pensar que bandido bom é bandido morto, também não aceite, por exemplo, de que tem que matar o bandido, tem que, se for o caso, não tem problema nenhum, é um a menos. Como que o senhor vê isso, então? Bem, do ponto de vista sociológico, essa pesquisa que tem essa estatística que diz que bandido bom é bandido morto, tem várias outras dimensões que a própria pesquisa trata, né? A pesquisa trata, por exemplo, dos 3 maiores medos criminais que a população tem, né? Que é do ladrão, né? Com relação aos bens de propriedade, com relação à dignidade sexual, com relação à morte. Então, a gente pode, de uma maneira bem resumida, concluir que a pesquisa, quando afirma isso, não é só essa dimensão de fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Na verdade, por detrás dessa ideia de fazer justiça com as próprias mãos está o desamparo do Estado no que se refere à segurança, né? Porque todo mundo tem a expectativa de poder comprar suas coisas e tê-las em posse, tem a expectativa de poder andar na rua e não ser ameaçado, né, sexualmente ou até com relação à vida. Então, isso está muito relacionado com a estrutura social brasileira, né? Tem até participações aqui, gente, umas participações consideráveis. Uma aqui de Luciano de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa opinião em questão só é válida para esses até quando o bandido não é ninguém da família. Porque quando isso muda. E aí, pastor? Então, é o argumento mais comum para justificar a pena de morte, né? E quando alguém da sua família é estuprado? Bom, o que a gente precisa analisar é
sair desse casuísmo, né, e analisar o que está na lei. Não é defendendo o crime, não é defendendo o bandido, como até dizem, né? Eu que atuo na área criminal, posso falar bem sobre isso. A gente não defende o bandido, a gente defende o que é a lei. E bandido bom é bandido que cumpre a pena, porque é o que está estabelecido na nossa lei, né? Beccaria, que é um doutrinador criminológico, da criminologia, da área penal, ele já falava que o que reduz a criminalidade não é o rigor da pena, mas a certeza da punição. Mas a pena, segundo os estudos da criminologia, ela tem duas naturezas, dois caráteres, melhor dizendo. O caráter preventivo, né, da prevenção geral, e a da prevenção específica. A prevenção geral é aquela que passa para a sociedade o reforço da norma, a certeza de que alguém vai ser punido e de que o sistema está funcionando. Que é uma lei e ela tem as suas consequências. Sim. Né? E outro aspecto da prevenção geral é demonstrar que se você cometer aquele crime, você vai ser punido. Então é um aspecto da inibição. O sujeito ele deixa de praticar o crime por medo de ser punido. Agora, por que algumas pessoas apelam para a pena de morte como argumento para a solução da criminalidade? A palavra é uma só: desespero, desesperança. As pessoas não têm mais confiança que o sistema penitenciário vai ressocializar aqueles presos. Nesse desespero, isso aí já também contribui, tanta violência ou a massificação dessa violência, também já trazendo à sociedade, de um modo geral, dita cristã ou não, porque eu também aqui no Brasil não vejo nenhuma expressão religiosa aqui também que ressalte esses valores maiores de violência, igual estamos vendo lá no Estado Islâmico, esse radicalismo tão exacerbado. A gente viver essa dessensibilização, já não nos sensibilizamos mais com a morte, não nos sensibilizamos mais com a dor, a perda. Estamos vivendo esse tempo? Exatamente, estamos vivendo esse tempo. Né, as coisas estão se tornando normais. A Bíblia até nos fala sobre a questão amor de muitos se esfriaria. É claro que esse aí, no sentido teológico, tem um outro viés, mas a gente pensando por aqui agora também se aplicaria. Coisificando as pessoas. Na verdade, trata-se de uma questão de uma moral social, né? Se os indivíduos têm valores e esses valores são sólidos, e se os indivíduos pautam o comportamento deles baseado em certas regras, e nós estamos vivendo um período de que não há regras, né? Tudo é permitido, o que é... Só me permita um parênteses, quando o pastor doutor Mariel fala ali sobre a questão da aplicabilidade das penas, por exemplo, ontem foi preso aqui, foi noticiada a prisão de um menino de 21 anos, menino porque é metade da minha idade. Vocês concordam com essa? Menino, 21 anos. Sabe quantas passagens pela polícia? 28. Sim. Qual a certeza dele? A lei não serve para mim. Na verdade... Eu sempre vou me safar. Como eu estava dizendo, as pessoas não estão presas às normas e, diante das normas, a impressão que nós podemos ter é que não vai haver punição, não vai acontecer nada comigo. Se eu quebrar a regra ou seguir a regra, não vai mudar nada, então eu vou partir para a ação que eu achar mais conveniente. Eu diria também que, em termos gerais, a população também não está bem em termos de socialização, justamente pelo que você disse agora há pouco, né? Que não há valores sólidos, né? O respeito à vida humana não tem mais respeito pela vida humana. A gente como se tudo resolvesse nesse aspecto não falta, né, individual. gente? Vamos falar. As pessoas, às vezes, tem gente mandando aqui o WhatsApp. Nossa, tem muito... A nossa lei... Não, está faltando o cumprimento da lei. Exatamente. Nós temos até lei demais. Né? Nossa Constituição ela é considerada uma Constituição densa, ela é extensa. Enfim, tem lei que não acaba, mas o detalhe é colocar em prática, né? E como o doutor disse, aumentar a punição, a pena,
né, não traz esse resultado que muitas pessoas esperam. Na verdade, é ela ser aplicada e acontecer a punição. Mas também abrandar, como vem fazendo também sobre aqueles ditos valores aí, direitos humanos também, pode cair nesse ciclo aí também, né? De extremos, né? Na verdade, os direitos humanos deveriam ser preservar o direito que os seres humanos têm em geral, bandido, não bandido, etc. Outra coisa é acobertar, né, e passar a mão na cabeça de criminosos. É isso mesmo, Carol. Você falou uma coisa certa. Nosso problema não é lei. Nós temos uma lei de execução penal que ela é muito boa, muito completa. Mas o problema, ele é administrativo. Sim. Não é problema de lei, é problema de administração pública. Falta investimento, falta visão, falta projeto. Falta projeto para implantar políticas públicas, né? Falta efetivo na Polícia Civil. As delegacias, quem atua na área criminal sabe, as delegacias estão entregues. Sim. Falta efetivo. Então, infelizmente, não adianta a gente reclamar de que a criminalidade está muito grande se não houver incentivo na área de segurança, porque segurança não é só colocar viatura na rua, não. Os governadores têm esse costume de colocar viatura na rua achando que isso vai resolver o problema de segurança. Antecedendo o prevenir. Falta educação, né? Isso, educação é a educação faz muita diferença em relação à criminalidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.